vocês? Seja bem-vindo ao penúltimo vídeo da nossa série ABC de crochê. Como vocês já viram aí, hoje é o dia da letrinha Y. Aqui embaixo na descrição, assim como todos os outros vídeos, eu deixo o link do gráfico da receita. Assim fica muito mais fácil de vocês acompanharem, contar carreira, contar pontos, contar aumentos, contar diminuições. E mesmo que você não saiba ler gráfico, se você deixar aí do lado, conforme eu for explicando no vídeo, você vai vendo no gráfico e você vai ver que é bem tranquilo de entender o gráfico. Não é uma letrinha difícil, inclusive uma letrinha bem rapidinha de fazer. Eu espero que vocês não tenham muita dificuldade, então vamos lá! Vou usar aqui a linha Charme, mas eu uso muito a Bella também, que as duas são iguais. Uso agulha de 2,5, uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, uma tesourinha e enchimento. Eu já fiz aqui a primeira parte da minha letrinha, eu vou fazer a segunda parte com vocês e depois a gente faz a junção das duas peças. Lembrando que tem 31 carreiras aqui e aproximadamente 12 centímetros de altura. Vou começar aqui colocando a minha linha na agulha e vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer 8 pontos baixos aqui na minha correntinha, começando pelo segundo ponto, e aqui eu vou pegar somente a argolinha de baixo do ponto. Então, venho aqui no segundo ponto, pego a argolinha de baixo e faço o meu primeiro pontinho. Próximo ponto. Fiz aqui meus 8 pontinhos. Foram 8 pontos porque a gente fez 9 correntinhas e começou a partir aqui do segundo ponto. Então, a gente pulou um ponto e ficamos com 8 pontinhos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho e de novo vou começar a partir do segundo ponto. No trabalho todo, a gente vai começar pelo segundo ponto e quando não for começar pelo segundo ponto, fiquem tranquilos que eu aviso vocês. Então, aqui eu venho no segundo ponto e a partir daqui eu vou pegar o ponto inteiro. Vou pegar as duas argolinhas do ponto, em todas as carreiras. Então, vamos lá fazer mais uma carreira de 8 pontos, que na verdade a gente vai fazer 14 carreiras de 8 pontos. Então, vou fazer só mais essa daqui com vocês e depois, quando eu tiver com 14 carreiras de 8 pontinhos, eu volto aqui. Último pontinho aqui, 8. Faço a correntinha e viro o meu trabalho. Então, eu fiz 2 carreiras aqui com vocês e vou fazer mais 12. Sempre fazendo essa correntinha antes de virar o trabalho e começando pelo segundo ponto. A hora, então, que eu chegar em 14 carreiras, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui em 14 carreiras e agora na carreira 15, a gente vai fazer um aumento no começo e outro no final da carreira. Então, eu faço minha correntinha para trocar de carreira. Eu viro e aqui no segundo ponto eu vou fazer 2 pontinhos. E prossigo aqui na minha carreira, fazendo pontinhos baixos. E quando eu chegar no último ponto, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de novo. Cheguei aqui e vou fazer 2 pontinhos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. E agora, eu vou fazer uma carreira reta, sem aumento. Então, a partir do segundo ponto aqui, eu começo a fazer os meus 10 pontos. A gente estava com 8 pontos, fez 2 aumentos e agora a gente tem 10 pontinhos. Faltam só 2 pontinhos aqui. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Agora, na carreira 17 e 18, a gente vai começar e terminar a carreira com aumento. Então, fiz minha correntinha, virei meu trabalho e começo aqui a carreira com um aumento. Prossigo aqui normalmente fazendo meus pontinhos e lá no final eu vou fazer outro aumento. Cheguei aqui no meu último ponto e vou fazer um aumento. Correntinha para trocar de carreira. E nessa daqui, que é a carreira de número 18, de novo, a gente vai fazer um aumento no começo e no final. Fiz um aumento e prossigo aqui na minha carreira. Cheguei aqui no último pontinho e vou fazer um aumento. Tô aqui com 18 carreiras, 14 pontos e a próxima carreira vai ser retinha, sem nenhum aumento.
fiz a minha correntinha, virei aqui meu trabalho e a partir do segundo ponto aqui, vou começar a fazer essa carreira de 14 pontos. Terminei, agora eu faço uma correntinha, viro meu trabalho e aqui de novo a gente vai fazer um aumento em cada ponto aqui do começo e do final. Então, aqui no meu segundo pontinho, eu tô fazendo um aumento. Vou seguir aqui na minha carreira até o final e lá no último ponto eu faço mais um aumento. Terminei aqui a minha 20ª carreira, estou com 16 pontos. Vou fazer uma correntinha e vou virar. E aí, aqui no segundo ponto, a gente vai fazer um aumento. 1 e 2. E agora, eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Para fazer uma diminuição, eu pulo um ponto. Então, eu vou pular o próximo ponto e vou fazer o meu próximo ponto aqui no outro. Pronto. Diminuição feita. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Aí, aqui, a gente vai começar a carreira com uma diminuição. Para começar a carreira com diminuição, a gente começa fazendo diretamente no terceiro ponto. Por quê? Normalmente, a gente já pula a correntinha, né? E começa no segundo ponto. E para fazer uma diminuição, a gente pula um ponto. Então, a gente vai pular o primeiro, que a gente já pularia normalmente, pula o segundo para fazer a diminuição e vem direto pro terceiro. Diminuição feita, agora eu vou fazer 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, aqui no último pontinho, eu vou fazer um aumento. Ele tá pequenininho aqui, mas aí eu pego e faço 2 pontos no mesmo ponto. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer uma carreira retinha, sem aumento e nem diminuição. Vou fazer uma carreira aqui de 8 pontos. Começo pelo segundo ponto e faço aqui os meus 8 pontinhos. 7 e 8. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou começar essa carreira com uma diminuição. Então, venho aqui no terceiro pontinho, fiz a minha diminuição e faço 5 pontos. 3, 4, 5. E faço um aumento. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui, na verdade, vai ser intercalado. Em uma carreira, a gente vai fazer diminuição e aumento no final. Diminuição no começo e aumento no final. E em outra, a gente vai fazer carreira reta sem aumento e nem diminuição. Então, agora eu vou fazer uma carreira reta. Começando aqui pelo segundo ponto, eu vou fazer meus 8 pontinhos. Faço uma correntinha para trocar de carreira. E aqui eu começo pelo terceiro ponto. Faço 5 pontos e lá no último faço um aumento. Fiz meu aumento aqui no último pontinho, faço uma correntinha e vou fazer uma carreira reta, começando aqui pelo segundo ponto. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e venho direto aqui pro terceiro ponto. Aí faz 5 pontos e no final da carreira um aumento. Aumento, correntinha, viro meu trabalho e faço uma carreira de 8 pontos. E agora só faltam mais 2 carreiras, então faço uma correntinha. Vou virar aqui, falta uma carreira com uma diminuição e um aumento e outra carreira reta. Então, venho aqui pro terceiro pontinho, faço 5 pontos. No último ponto aqui, eu faço um aumento. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. E aqui eu vou fazer a última carreira dessa etapa, que é uma carreira reta sem aumento aqui, de 8 pontinhos. 7 e 8. Cheguei aqui em 31 carreiras e vou cortar essa linha aqui e pode puxar esse fiozinho aqui. E agora só falta fazer o outro coisinha aqui do Y. Estou aqui então com a minha peça desse jeitinho. Vou colocar a linha aqui na agulha de novo e vou entrar aqui no primeiro ponto. Aqui tem que ter 8 pontos.
Então, vou entrar aqui no primeiro ou no oitavo, como vocês quiserem chamar esse pontinho. Venho aqui com a linha maiorzinha e faço um pontinho. Aí, aqui eu vou fazer uma diminuição, pulo um ponto e venho direto para esse. Vou fazer 4 pontinhos. E aqui no último, eu faço um aumento. E tem aqui 8 pontinhos. Por que que a gente fez 4 ao invés de 5, igual em todas as outras carreiras? Porque nas outras carreiras, a gente começa com o nosso ponto no 0. Aqui, a gente já começou no primeiro ponto. Aqui, quando a gente tá na beiradinha da carreira para começar a carreira, a gente ainda tem 8 pontos pela frente. Aqui, como a gente pegou esse primeiro, a gente tinha somente 7 pela frente. Então, automaticamente já diminui 1. Na dúvida, tem que ter 8 pontinhos aqui, tá bom? Então, agora eu faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou começar aqui a carreira com um aumento. Faço 2 pontos no mesmo ponto. E faço aqui 5 pontinhos. 4, 5. E aqui eu faço uma diminuição. Pulo 1 e venho nesse primeirinho aqui que a gente fez, que é de onde tá saindo esse fiozinho aqui. E fiz a minha diminuição. Faço uma correntinha aqui, viro meu trabalho e a partir do segundo ponto eu começo uma carreira reta, sem aumento e sem diminuição. Então, vou fazer aqui 8 pontinhos. E aqui a gente vai começar aquela série de carreiras que é intercalado. No começo da carreira a gente faz um aumento, no final uma diminuição e na próxima carreira uma carreira reta sem aumento nem diminuir. E vai fazendo assim, uma com aumento e diminuição, outra reta, uma com aumento e diminuição e outra reta. E quando chegar na última carreira, que é a carreira 31, a gente faz uma carreira retinha. Eu vou fazer aqui com vocês, mas caso vocês já consigam fazer sozinhos, já tô avisando aí quais são os próximos passos. Fiz uma correntinha, viro meu trabalho e começo aqui a carreira com um aumento. Faço 5 pontos aqui, porque lá no final a gente vai fazer uma diminuição. Para fazer diminuição no final da carreira, é assim. Quando tiver faltando 2 pontinhos para terminar a carreira, você pula o penúltimo e vem direto pro último. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e aqui eu começo uma carreira retinha. Terminei aqui a minha carreira reta, faço uma correntinha, viro meu trabalho e no segundo ponto aqui da nova carreira eu faço um aumento. Faço 5 pontos e lá no final da carreira uma diminuição. Correntinha, viro o trabalho e aqui eu faço uma carreira reta. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer um aumento aqui no segundo ponto. Faço 5 pontos, 2, 3, 4, 5. Pulo o penúltimo ponto e venho direto pro último. Correntinha, viro meu trabalho e faço uma carreira reta aqui de 8 pontinhos. Terminei aqui a minha carreira reta, faço uma correntinha, viro meu trabalho e faço um aumento aqui no segundo ponto. 5 pontinhos, pulo o penúltimo ponto e venho direto para o último. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e agora eu vou fazer a última carreira, que é uma carreira retinha, sem aumento e nem diminuição. E vou terminar aqui essa parte da minha letrinha. Último pontinho e finalizei. Aqui, mais uma parte da minha letrinha. E agora, para fazer a junção das pecinhas, eu coloco uma em cima da outra e vou fazer pontos baixos aqui em volta de toda a letrinha. Vou cortar esse fiozinho aqui para ficar melhor. E puxo aqui a minha linhazinha. Para fazer os pontos baixos, aqui na parte de cima do Y, fica bem tranquilo, porque tem os pontinhos aqui, né? Então, eu pego o primeiro ponto com o primeiro ponto, segundo ponto com o segundo ponto, e vou fazendo aqui pontos baixos. E aqui embaixo tem essas argolinhas aqui de quando a gente começou o trabalho, que a gente vai pegando elas também e vai ficando tranquilo.
A questão maior tá aqui nas laterais, onde não tem esses pontinhos pra gente pegar. Então, eu vou fazendo pontinhos aqui, dando espaçamento de uma carreira entre esses pontos. Essa é a minha referência de distância entre um ponto e outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, pegar o primeiro pontinho aqui, da peça da frente e da peça de trás. Alinhei aqui as minhas duas pecinhas. Essa linhazinha aqui do começo do trabalho tá aqui pro meu lado esquerdo. Peguei aqui os dois primeiros pontos. Vou pegar aqui a minha linhazinha e puxo ela pra mim. E aí, aqui eu faço um pontinho, desse jeito. Pego o segundo ponto da peça da frente e da peça de trás e faço um pontinho. Terceiro ponto. Pontinho. Quarto ponto. E mais um ponto baixo. Quinto pontinho aqui. E mais um ponto baixo. Ops. Fiz 7 pontos, só falta o último aqui, que é o 8º. Eu seguro bem essas duas linhazinhas aqui, porque foi onde a gente terminou o nosso trabalho, né? Se não segura, vai ficar frouxinho aqui o ponto, mas aí é só dar uma puxadinha nelas que ele fecha de volta. Aqui eu faço uma correntinha para poder fazer essa viradinha aqui e repito aqui um ponto no mesmo ponto que a gente fez. Desse jeito aqui. Aí, essas duas linhazinhas aqui, eu pego e já coloco aqui pra dentro do nosso trabalho. E agora, eu vou pra lateral aqui do nosso Y. O último ponto que eu fiz foi aqui embaixo, onde termina esse ponto. Então, agora, eu venho uma carreira pra baixo e coloco aqui a minha agulha pra poder fazer um pontinho. E vou fazendo assim, eu vou pegando uma carreira pra baixo e fazendo um pontinho. Estão vendo? Ó, como que vai ficando. Esses pontinhos aqui vai ficando tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Se dá muito espaçamento entre um ponto e outro, eles podem ficar repuxados, aí pode entortar a nossa pecinha assim e não fica tão legal. Então, eu vou fazendo desse jeitinho. A cada uma carreira, eu faço um pontinho. E assim eu vou fazendo e já tô me encaminhando aqui para o final dessa reta. E tô quase chegando na base da nossa letrinha. E é muito, muito importante que você deixe sempre a letrinha bem alinhadinha, porque aí ela vai terminar junto aqui e vai ficando bem bonitinho. Cheguei aqui no final, então vou pegar essa primeira argolinha aqui, da peça da frente e da peça de trás, e faço um pontinho. Faço uma correntinha para passar pro próximo. E aqui eu senti que eu não preciso repetir um ponto no mesmo ponto, igual a gente fez aqui no começo. Então, eu fiz uma correntinha e vou passar aqui para a segunda argolinha. Terceira argolinha. Quarta argolinha. E olha, essa minha peça de cima tá um pouquinho maior que a de baixo, tá vendo? E por isso, a importância de manter aqui, pegando sempre correspondente com a peça da frente e com a peça de trás, essas argolinhas. Porque é uma forma da gente ir alinhando as duas pecinhas. Tô na penúltima argolinha aqui. Vou dar uma pausa pra poder colocar essas duas linhazinhas aqui pra dentro. Coloco a minha agulha aqui por trás. Coloco pra dentro, na verdade, né? Saio aqui atrás e puxo essas linhazinhas aqui pra dentro do trabalho. Pronto. Olha como que tá ficando. Desse jeitinho. Pegando aqui a última argolinha, faço um ponto, faço uma correntinha e venho aqui pro primeiro ponto dessa lateral. Essa correntinha é justamente para poder fazer essa viradinha aqui. E desse lado aqui eu repito exatamente o que eu fiz do outro. Vou fazendo meus pontinhos aqui. E aqui nessa parte do trabalho, né, onde a nossa letrinha já vai ficando cada vez mais fechada, eu vou fazendo pausas para poder colocar enchimento.
Pro enchimento, eu prefiro colocar ele bem tarde, assim, sabe? Eu espero o máximo que dá pra eu conseguir colocar enchimento. Então, eu vou fazendo a minha junção e coloco o enchimento. Junto mais um pouquinho, coloco mais enchimento. Se eu coloco o enchimento muito cedo, digamos assim, atrapalha demais de fazer essa junção aqui das pecinhas. Finalizei aqui essa parte retinha, então eu vou colocar enchimento só nessa partezinha aqui. Enchi aqui, então vou continuar minha junção. Essa parte aqui é exatamente igual a que eu fiz desse lado de cá, então para esse vídeo não ficar muito longo e nem muito repetitivo, a hora que eu chegar aqui em cima, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha reta e eu achei que esse último ponto está um pouquinho longe desse pontinho aqui de cima. Então, eu vou fazer uma correntinha antes de fazer esse ponto aqui. Esse negócio de fazer uma correntinha, fazer 2 pontos no mesmo ponto, não é uma regra. Eu vou fazendo conforme eu vou vendo a necessidade. Porque se não faz isso, tá vendo que aqui fica essa curvinha, fica mais retinho? Se não faz, ele fica repuxado. Pode ser que fique um ponto só aqui, mas ele fique grande, porque precisou esticar para chegar até o outro lado. Então, eu vou fazendo conforme eu vou sentindo a necessidade, que nem aqui eu fiz 2, né? Fiz um ponto, uma correntinha e outro ponto. Ficou ok, tá vendo? Ficou certinho. Aí aqui eu vi que tava meio longe e que precisava dessa correntinha pra chegar até o próximo ponto. Beleza. Agora eu já tô aqui na parte de cima, então eu simplesmente vou continuar aqui sem fazer 2 pontos no mesmo ponto, tá vendo? Eu vou fazendo desse jeito. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando essa experiência, assim, do que a gente faz ou o que a gente não faz. Tô chegando aqui no final já também dessa parte que tem os pontinhos. Vou fazer aqui nessa parte onde tá agora esses fiozinhos. E, ó, eu vou fazer sem segurar eles, ó. Eles abrem, tá vendo? Ele faz esse buraquinho aqui. Aí, depois é só eu puxar esses 2 fiozinhos que fecha de volta o buraquinho. Mas, na dúvida, eu faço segurando assim mesmo, pra nem precisar puxar depois de volta. E agora só tá faltando essas 2 partezinhas aqui. Então, conforme eu for fechando, eu vou colocando enchimento. Então, aqui, pra fazer essa viradinha, eu vou só repetir um ponto aqui onde eu já tinha feito. Ops, escapou. Sem fazer uma correntinha. E parto aqui pra essa parte de dentro do meu Yzinho. E vou fazendo aqui, dando espaçamento de uma carreira entre elas. Elas não, né? Entre eles, os pontinhos. Ó, fiz até aqui, vou dar uma pausa aqui pra conseguir colocar o enchimento nessa parte. Coloquei enchimento aqui nessa pontinha, vou fechar até aqui, antes de colocar enchimento em toda essa lateral aqui. Fechei tudo aqui, então agora eu vou colocar mais enchimento. E agora só falta mais esse pedacinho aqui. Vou fechar bem essa parte do meinho aqui. E olha como já fica cheio de enchimento aqui me atrapalhando. Ó, tá vendo que aqui tá um buraquinho com enchimento? É isso aqui que acontece, entendeu? Quando a gente coloca o enchimento. É isso que pode acontecer, né? Não necessariamente vai acontecer, mas é por isso que eu coloco o enchimento assim o mais tarde possível, justamente pra ele não ficar saindo assim, porque ele saiu na hora que eu puxei aqui a agulha pra poder fazer um ponto. Então, pra isso não acontecer, a gente vai colocando o enchimento o mais tarde possível. E agora, deixa eu ver, vou fazer só mais um pontinho antes de terminar de colocar o enchimento. Vou colocar enchimento aqui em tudo pra poder finalizar aqui, fechando toda a minha pecinha. E finalizei aqui os meus pontinhos. Vou cortar minha linha aqui mais compridinha pra eu poder finalizar. Puxo esse fiozinho. E vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, porque agora a gente vai fazer um ponto falso para poder finalizar. Eu venho aqui no primeiro pontinho que a gente fez aqui da junção e vou passar minha agulha pegando as 2 argolinhas do ponto. Agora eu venho aqui nesse último pontinho que a gente fez, vou entrar aqui no meio dele e vou pegar só uma argolinha. No caso aqui eu peguei a argolinha de cima. E vou puxar, e aí aqui a gente formou um pontinho falso aqui que faz a ligação entre o primeiro e o último pontinho e deixa o acabamento mais suave. Eu viro aqui de costas pra mim a letrinha pra poder finalizar aqui e coloco aqui a minha agulha no pontinho mais próximo aqui em cima e passo ele aqui pra um ponto aleatório mesmo. Dou uma puxadinha, mas não muito pra não deformar.
E aí aqui eu vou passando a minha agulha de um lado pro outro. Pra poder finalizar, pra poder arrematar bem aqui, pra não soltar nenhuma linhazinha. Corto aqui o meu fiozinho que sobrou. E tá pronta aqui a minha letrinha. O que vocês acharam? Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha conseguido fazer a sua letrinha. Deixe seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo!